Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 1h05. Boa tarde. Muito boa tarde. O programa hoje é direto aqui da carreta da Chevrolet. Estou na Arapiraca Partage Shopping. Se você não comprou o seu carro, não compre. Não compre seu carro até hoje, domingo, e até domingo às 22 horas. A carreta da Chevrolet vai estar aqui no Arapiraca Partage Shopping para você fazer o melhor negócio. São taxas incríveis. A Boa Terra se mudou, veio para cá, para o Arapiraca Partage Shopping. Então você vai lá na Praça de Alimentação, toma o seu sorvete, faz o que você quiser, passeia com a família, mas antes venha fazer um test drive aqui, o Spark, o 100% elétrico da Chevrolet, com opções incríveis. Tem a Tracker, tem a S10, tem os outros modelos aqui da Chevrolet que você vai sair daqui de carro novo, né? Pois é, então passa aqui. O programa é direto daqui, gente. Estou aqui direto da carreta da Chevrolet. O meu convidado de hoje é o Dr. Daniel Dias Esteves, ele é ortopedista e o tema que ele escolheu, dor aguda versus dor crônica. Você vai entender direitinho que diferença é essa. Afinal de contas, quando alguém fala para você, eu tô com uma dor aguda, eu tô com uma dor crônica, para mim é a mesma coisa, que sou leigo, né? Mas não é a mesma coisa. Existe uma diferença muito grande entre dor aguda e dor crônica. Então, o especialista vai conversar com a gente sobre isso, tá? Tempo e temperatura agora em Arapiraca, 30 graus, com sensação de 40. Não é possível um negócio desse, né? 30 graus com sensação térmica de 32. E possibilidade de chuva em 40%. Possibilidade de chuva hoje 40%, tá? Então, esse é o clima da nossa cidade hoje, tá certo? Possibilidade de chuva em 40%. Doutor Daniel Dias Esteves, da Ortoclin, Clínica Ortopédica em Arapiraca, boa tarde. Seja bem-vindo, satisfação tê-lo aqui, amigo. Boa tarde, André. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela participação. Tá saindo? Quero agradecer você pelo convite e desejar uma boa tarde para todos que estão aí acompanhando no YouTube e na NN. Muito obrigado aí pela lembrança para a gente falar desse tema aí que é muito importante, que dor é uma coisa muito prevalente na população. Então a gente precisa explicar para todo mundo como cuidar para evitar que isso te atrapalhe na sua vida. Perfeito. E doutor, como eu falei, né, o leigo que somos nós, que sou eu, a gente não tem obrigação nenhuma de saber, mas é bom a gente se informar, sobretudo da nossa saúde, né? Só para vocês terem ideia, existe uma diferença entre uma dor de cabeça aguda e uma dor de cabeça crônica, embora isso seja assunto para neurologia. Mas é só para quem está em casa, quem está ouvindo a gente aqui, ter uma ideia. Então, doutor, a minha primeira pergunta é justamente essa. O que caracteriza a dor aguda e o que caracteriza a dor crônica? E por que essa diferença? Ela é tão importante na prática da clínica médica? Então, a questão, a dor aguda, ela é uma dor que ela iniciou há pouco tempo. É aquela dor que ela veio agora, tem 10 dias, 15 dias, um mês, é aquela dor recente, é uma coisa nova. A importância da diferença é que a dor crônica, ela é considerada dor crônica a partir dos 3 meses. A pessoa está sentindo a dor diariamente por mais de 3 meses. Isso é importante a gente diferenciar porque o tratamento muda. A partir do momento que isso se cronifica, tem uma possibilidade grande de você gerar uma sensibilização do sistema nervoso. O sistema nervoso central ele fica sensibilizado e com isso a dor ela aumenta a intensidade, ela começa a se multiplicar, começa a ir para outros pontos e muitas vezes a dor, por exemplo, a pessoa começou uma dor no joelho, ela acabou evoluindo com essa dor crônica e ela evoluiu para um problema maior, começa a doer o restante da perna, começa a doer a outra perna, começa a doer a coluna, isso tudo pelo sistema nervoso estar sensibilizado. Então
é importante a gente diferenciar, porque a gente tratando a dor aguda, a gente evita essa cronificação e a gente evita a dificuldade maior de tratar, a gente evita que a pessoa fique com grandes limitações. Então, a diferença é que a gente precisa tratar a dor aguda para que ela não se cronifique, para não ter prejuízo no seu dia a dia, não atrapalhe suas atividades diárias, o seu trabalho, não atrapalhe sua rotina, não atrapalhe seu sono, porque tudo isso a dor crônica acaba prejudicando. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para o Rodrigo, lá no Lava Jato do Ninha. Rodrigo é ex-jogador de São Paulo Futebol Clube, o Júnior, né? E ele falou para mim, olha, tô ouvindo aqui, André, e lembra de mim que eu tenho um problema crônico no joelho, né? Eu queria falar exatamente disso. Quais são as causas, doutor, mais comuns de dor aguda em ortopedia? Exemplo, entorse, fratura, inflamação e sobrecarga. A dor aguda, normalmente, na parte ortopédica, boa parte das situações ela é causada por uma torção. Você falou do jogador, o jogador de futebol, o atleta profissional, ele sofre. Ele costuma jogar com dor, não é o ideal. E isso acaba gerando um quadro crônico, porque ele, por causa da profissão, por causa do uso excessivo que a profissão obriga, faz com que ele não consiga tratar da forma adequada e ele vai trabalhando e jogando com dor e isso acaba gerando esse quadro crônico. Ele para de jogar e continua com a lembrança lá, com o joelho doendo e o joelho do jogador sofre muito. Então, as causas principais de dor aguda são torções, são traumas, pancadas. Algumas vezes a pessoa pode ter uma dor aguda nas costas, uma dor aguda no pescoço, aquele torcicolo. Isso tudo é muito comum. Ou trauma, ou torções, ou as dores musculares de postura, do trabalho, dos esforços repetitivos também podem acontecer. Tá, você falou uma coisa importante e eu falei aqui durante essa segunda pergunta aqui, que é a questão da sobrecarga. Essa questão da sobrecarga, a gente pode entender também como sobrepeso, ele pode também trazer alguns problemas. A sobrecarga pode ser por sobrepeso, porque a pessoa que está acima do peso, ela gera uma sobrecarga grande nos membros inferiores, principalmente o joelho que mais sofre com excesso de peso. E outra coisa de sobrecarga é o uso excessivo. A sobrecarga por uso excessivo, que pode ser causada tanto pelo trabalho, pode ser causada, por exemplo, com o jogador, o atleta, ou o profissional, ou até com o atleta de fim de semana. Então, a sobrecarga pode ser pelo peso ou pode ser por uso excessivo. Perfeito. Inclusive, você que faz academia, você pode sofrer com isso também, né? Pode. Pode colocar um peso a mais na máquina. É por isso que às vezes... Errar no peso, isso. Errar na postura ao fazer. Por isso que eu sempre recomendo ao paciente. O paciente às vezes acha que pelo fato dele estar com dor, ele não pode ir para academia. E na verdade eu falo que ele tem que ir para academia, que é importante. Mas com cuidado. Prestar atenção na postura ao fazer os exercícios, ter um cuidado com o peso, pegar o peso que suporte. São cuidados, mas a academia é fundamental. Perfeito. E quando a gente fala em dor crônica, doutor, quais são os principais gatilhos ou doenças que costumam evoluir para esse tipo de dor? É muito comum essa própria pessoa com a sobrecarga e principalmente a sobrecarga de peso, ela não perde o peso e aquilo ali sobrecarrega, acaba cronificando a questão da dor. E aí tem que ter um cuidado com esse excesso de peso, cuidar e praticar atividade física para que isso não gere a cronificação da dor. Então, sobrecarga de peso, tanto o peso da pessoa, pegar peso demais, acaba sobrecarregando a coluna, as outras articulações, e é importante ter cuidado para não gerar essa dor crônica, essa cronificação. Perfeito. Doutor, essa quarta pergunta, ela é muito interessante porque ela traz a questão temporal, né? Porque, por exemplo, existe um tempo definido para uma dor deixar de ser aguda e passar a ser crônica? Então, isso tem estudos falando que a partir dos 3 meses você pode considerar, ou tem alguns estudos que falam em considerar a cronificação a partir de 6 meses. Então, passou de 3 meses, a gente já começa a considerar. E aí a gente já começa a cuidar de forma diferente. Perfeito.
E por que algumas dores elas se cronificam? O que faz uma dor não ir embora? Então, vários fatores perpetuam a dor. Pode ser uma perpetuação da dor, normalmente ela é gerada pela pessoa, pelo portador da dor. A pessoa que está com dor crônica, ela facilita para isso acontecer. Então, o próprio excesso de peso, estilo de vida, alimentação inadequada gera uma perpetuação da dor. Postura inadequada no dia a dia é outro fator. Sono ruim, alimentação ruim, falta de atividade física. São fatores importantes. Muitas vezes, outro fator importante é a parte psicológica. Muitas vezes a pessoa, por ansiedade, por depressão, acaba também desenvolvendo uma dor por causa do sistema nervoso central que está sensibilizado devido à doença psicológica. Então, por isso, o tratamento da dor crônica, a gente fala que tem que ser um tratamento multimodal. A gente precisa do fisioterapeuta, a gente precisa do nutricionista para orientar a alimentação. Eu preciso do psiquiatra quando tem alteração cognitiva, tem alteração de humor, tem ansiedade. A gente precisa do terapeuta, do psicólogo. É um tratamento, o educador físico, estimular a atividade física. Então, dificilmente a gente consegue tratar essa dor sozinho. A gente precisa de um conjunto de fatores para poder conseguir tratar. E, doutor, quando os sinais de alerta que indicam que o paciente deve procurar, quais são os sinais de alerta, aliás, que indicam que o paciente deve procurar um ortopedista imediatamente? A gente tem uma tendência, principalmente nós homens, né? De não procurar. De não procurar. E só procurar... Toma um remedinho, que vai na farmácia, compra um negócio para dor. Se automedica. E a dor vai passar, porque... Mas vai chegar um momento, gente, que o analgésico não vai mais fazer efeito. Em muitos momentos ele acaba piorando a dor. Ele faz com que essa dor ela aumente. Ele mascara tanto que ele acaba aumentando. Não é que a gente não use, a gente usa e precisa usar. Mas tem que ser o analgésico correto, o medicamento correto. E algumas vezes nem analgésico a gente usa. Algumas vezes a gente usa outras substâncias, usa antidepressivos, remédios para melhorar o sono. A gente controla a alimentação, bota atividade física no meio. Então uma coisa que é importante se você vem apresentando uma dor há 15 dias, 20 dias, um mês, ela não está passando, é melhor procurar o atendimento médico para já resolver essa dor, porque quando a gente pega um quadro mais recente, a resolução é muito mais fácil. Quando está crônico, a resolução é muito mais complexa. Um abraço aqui para Dona Hilda, né, que está aqui dando desejando uma boa tarde para a gente. Boa tarde, Dona Hilda, que está ouvindo a gente lá no Povoado Capim. Boa tarde, Fagner Meraldo Barros. Ele está dizendo que está frio com a temperatura que está aqui em Arapiraca. Tá já. Tá já. Doutor, como é feito o diagnóstico para diferenciar uma dor aguda de uma dor crônica? E se existem e quais são os exames que podem ser solicitados? O diagnóstico de dor aguda e crônica, ele é basicamente clínico. Na conversa, essa questão no ambulatório, da gente ver o tempo no consultório. E no consultório a gente avalia isso. E os exames, a gente vai ver qual é a dor para a gente definir qual é o exame. Para o joelho, dependendo da lesão, vai ser um exame, pode ser um raio-x, pode ser uma ressonância. Para a coluna, a gente vai fazer outro exame, além do exame físico, que a gente avalia o paciente e tocando e fazendo testes clínicos que a gente faz, a gente consegue ter uma ideia para poder definir qual o melhor exame. Então, para diferenciar dor aguda e crônica, não é exame, é a conversa, é a anamnese, é a nossa conversa com o paciente. Aí a gente vai partir para exame para definir qual a lesão que está gerando aquela dor. Isso é uma coisa muito pessoal, né, gente? Porque, por exemplo, você pode ter uma dor no ombro, eu posso sentir uma dor no cotovelo. Então, dependendo do local onde existe a dor, na ortopedia, o médico vai pedir um exame, pode ser um raio-x, de um raio-x até uma ressonância, passando aí por uma ultrassonografia, enfim, exames de imagem. Tudo, vai depender, cada caso é um caso. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, vou fazer uma coisa que a gente vai ter intervalo, mas lembrando para você, gente, não compre carro, porque a carreta da Chevrolet está aqui no Partage Arapiraca Shopping.
Toda a equipe da Boa Terra está aqui. Não vá na Boa Terra, ali na Avenida Governador Simeão Lamenha Filho, hoje, porque até domingo às 22 horas você vai encontrar as melhores opções. Aqui está lotado de gente fazendo um bom negócio. Então, se você quer comprar um carro bom, bacana, com garantia, tá certo? Um carro nacional, feito aqui com peça de reposição a hora que você quiser. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Porque tem montador aí que você compra o carro e quando o carro quebra, você diz assim, fica sem o carro e sem as peças por 90 dias. Negocinho bom que você fez, né? Para bom entendedor, entenderam, não? Então, eu tô falando para você porque eu já tive um Chevrolet e eu vou dizer um negócio para você, viu? Sempre que eu precisei de peças, tinha peça lá para você fazer as suas trocas. Inclusive, as revisões são feitas em Arapiraca, Penedo e Maceió. Então, onde a Boa Terra tem uma loja, você vai ser muito bem atendido. Passa aqui, vem conhecer o Spark, o 100% elétrico da Chevrolet. Venha fazer um test drive, ele está aqui. Também tem a Tracker, tem a S10 e tem todos os modelos. Tem o Onix, que a Chevrolet está aqui para atender você. E a galera está aqui de vento em popa, já venderam pancada de carro. Venha fazer um test drive, venha conhecer a carreta da Chevrolet, venha sentar aí e tomar uma água com o Edno. Esse cara, se você não comprar um carro ele, você não compra ninguém. Então faz o seguinte, vem pra cá, vou pro intervalo e volto já tomar água aqui com o Dr. Daniel. Daqui a pouco a gente volta. Saúde em Foco, na Rádio NN. Com André Pepe.
Em Arapiraca, 1h30 em ponto. Tô aqui, boa tarde, tô aqui direto da carreta da Chevrolet, no Partage Arapiraca Shopping. Tô falando com o Dr. Daniel Dias Esteves e a gente tá falando a diferença entre dor aguda e dor crônica. Dor crônica é o que a Chevrolet vai provocar na concorrência hoje e nesse final de semana aqui, porque o que tá vendendo aqui não é brincadeira. Vem para o Arapiraca Garden Shopping, passa aqui na carreta da Chevrolet, venha conhecer a carreta da Chevrolet, faz um test drive no Spark, que é o carro 100% elétrico da Chevrolet, e tem a Tracker, tem também a S10 e outros modelos aqui. Vem falar com o Edno, que vai fazer uma condição incrível para você sair aqui com seu Chevrolet 0 km. Tá aqui no Arapiraca Partage Shopping de hoje. Quer dizer, estava desde ontem, né? Mas está montada desde hoje até domingo às 22 horas. Só não compra quem não quer. Estou falando com o Dr. Daniel Dias Esteves da Ortoclin, ortopedista, e o assunto é dor crônica e dor aguda. Tudo que você precisa saber. E a gente já tirou algumas dúvidas aqui com ele, mas vamos continuar aqui. Doutor, como é feito o diagnóstico para diferenciar uma dor aguda de uma dor crônica? E esses exames que eles são solicitados, eles são de acordo com o local, como a gente falou. Mas quais são os tratamentos mais modernos e eficazes para dor aguda, incluindo medicação, imobilização, fisioterapia e outras orientações?
A dor aguda a gente vai avaliar qual é o local, aonde que a pessoa está com dor, para a gente ver qual é o melhor tratamento. Mas a gente costuma utilizar por curto espaço de tempo, 5 dias, 7 dias, o anti-inflamatório, que ele normalmente ajuda. Dependendo, quando se tem uma dor muscular, a gente usa algum miorrelaxante, como a ciclobenzaprina, o Coltrax. Analgésico, que dependendo da intensidade da dor, a gente pode usar um analgésico mais simples, como paracetamol e dipirona. Uma dor mais intensa, uma dor numa intensidade mais forte, a gente usa tramadol, codeína. Casos mais sérios vão para morfina e para outras coisas parecidas. E fisioterapia sempre é muito importante. O fisioterapeuta é nosso parceiro do dia a dia, que sem ele a gente dificilmente consegue tratar as dores. E aí vai variar, pode ser o uso de compressa com gelo, compressa quente, imobilizações dependendo de cada local, dependendo da onde que está com a dor. E inicialmente, para dor aguda, o que a gente mais usa é isso. Quando não responde, a gente pode abrir mão de outras técnicas, como infiltrações às articulações, que a gente faz tudo guiado por ultrassom para ir direto no ponto. A gente pode utilizar a terapia por ondas de choque, laser, campo eletromagnético. Aí isso tudo são tecnologias que têm surgido nos últimos anos para poder ajudar. Normalmente na dor aguda nem chega nesse ponto. Na dor aguda, no máximo, vai para uma infiltração e aí normalmente melhora. Aí já a dor crônica, a gente vai, aí demanda tudo, como eu falei, tem que usar de tudo para poder ajudar. Doutor, o senhor falou uma coisa importante aí, de tantas coisas importantes que você falou, que é a questão dos anti-inflamatórios. Eu sempre defendi a tese de que fosse regulado isso no Brasil, como são regulados os antibióticos. Por quê? Porque antigamente se comprava antibiótico na farmácia como a gente compra água, né? E o que é que acontecia? A população ia lá, estou com um negocinho na garganta, comprava lá uma substância, vou falar o nome aqui para ninguém estar comprando. Aí ia lá na farmácia, me dê um negócio desse. Aí, e era de livre demanda, a farmácia quer vender e precisa, né? Nada contra, viu, gente? O pessoal da farmácia aí, você sabe que eu sou a favor de todas as farmácias aí. É o trabalho deles. É o trabalho deles. É o trabalho deles, é para vender, né? Mas, tipo, é a mesma coisa de você você quer comprar uma moto, mas primeiro você tem que ter habilitação. Se faz hoje o inverso, né? Muita gente compra a moto antes de ter a habilitação e vai pilotar a moto, vai dirigir a moto. Não é bem assim que funciona. O correto é o certo é o certo, mesmo que ninguém faça, e o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça. E por que é que eu estou dizendo isso, doutor? Que ele falou sobre a questão dos anti-inflamatórios. A população brasileira, o Brasil é um dos países que mais se automedica no mundo, né? Existe uma classe de medicamentos chamada OTC, que vem do inglês over the counter, que é em cima do balcão, ou seja, de livre demanda, como tantos produtos que um dia foram éticos, mas hoje são produtos de procura espontânea, como se diz. Vou citar uns aqui, por exemplo, a própria dipirona, o paracetamol, que antes eram e ainda existem nomes de marca com essas substâncias. O paracetamol tem um laboratório que o lançou, que o descobriu, que é um laboratório americano, né? Tem outras substâncias também que foram lançadas. Mas, doutor, me fala para a população aqui, para quando sentir uma dor, sobretudo, não mascarar, até porque o anti-inflamatório ele pode mascarar essa dor, sem contar o dano hepático que pode ocorrer, doutor, e nos rins. O anti-inflamatório, exatamente, é fígado, é rim, é o estômago, que é o que sente primeiro. Ele gera até sobrecarga cardíaca. Então, o anti-inflamatório, eles são seguros para uso por um curtíssimo período de tempo, 3 dias, 5 dias, e olhe lá. Mas eu concordo com você que deveria ser regulado, deveria ser igual ao antibiótico, porque as pessoas tomam demais e acaba gerando muito problema hepático, cardíaco, renal, estômago. Então, assim, não é o ideal você tomar por conta própria. E o principal é não tomar muito.
Porque tem gente que já chega no consultório e fala assim, eu tomo um remedinho ali, um que é conhecido, que todo mundo toma aí, que vende, fica no balcão da farmácia, como você falou, as pessoas tomam diariamente. Fala assim, tem 3 anos que eu tomo tal remédio. Não dá, não é assim, porque isso aí vai gerar problema. Então, assim, se for usar, não é o ideal é procurar um médico, mas se for usar, use por um curto período de tempo. Não use por muito tempo, porque vai trazer problema. Além de mascarar, que não vai curar a lesão, vai gerar outros problemas, os problemas nos órgãos vitais nossos. Uhum. Doutor, e no caso de dor crônica, quais são as abordagens atuais? Por exemplo, terapias combinadas, fortalecimento, mudança de hábitos e bloqueios. O tratamento da dor, ele é, como eu falei inicialmente, ele é multimodal. A gente precisa de agir em tudo para poder conseguir melhorar. Então, a gente tem que controlar a alimentação tem que ser saudável, tem que ser limpa, tem que evitar frituras, gorduras, evitar alimentos industrializados. A pessoa tem que se alimentar de uma forma mais natural possível. Isso já é um primeiro passo. Tem o sono ruim, se o sono não for adequado, a gente tem que melhorar o sono. Melhorando o sono, a gente já consegue uma resposta boa. A gente tem que controlar até o intestino da pessoa, porque uma desbiose, uma alteração intestinal, ela acaba gerando mais processo inflamatório, gerando mais dor. Então, a gente age no intestino. Então, fortalecimento, como você falou, fundamental. Não só a prática regular do exercício, que já atua no sistema nervoso central diminuindo a dor, mas fortalecer a musculatura, ter um músculo forte, resolve o problema. Então, isso tudo que eu falei, você viu que eu não falei remédio. Quando a pessoa faz isso direitinho, tem uma ansiedade, um transtorno de humor e trata. Quando faz isso, melhora. E aí, quando faz isso e não melhora, a gente vai agir, vai usar medicação, a gente vai ver qual é a medicação melhor para o caso. Mas hoje, cada vez mais, a gente tenta usar o mínimo possível de remédio. Fisioterapia, como eu falei, a reabilitação na própria fisioterapia já se inicia a partir de um fortalecimento mais leve para depois evoluir para uma academia. Aí a gente vai para terapias combinadas com, como eu falei antes, da terapia por onda de choque, laser, laser de alta intensidade, baixa intensidade, campo magnético, bloqueios de nervo, infiltrações e drenagens, e tem um mundo de coisas para fazer. E o mais importante, por isso a consulta, ela precisa de uma boa consulta, uma boa conversa. Ela acaba sendo mais demorada do que uma consulta simples, porque a gente precisa entender o que é, porque cada pessoa vai ter um tratamento diferente. O que o seu vizinho usa não é o que você vai usar, porque você é diferente dele. Então, a gente precisa entender, a gente precisa conversar para saber qual o melhor tratamento para o seu caso. Perfeito. Doutor, o que o paciente pode fazer no dia a dia para prevenir que uma dor aguda ela possa evoluir para uma dor crônica? O principal é difícil, porque vai variar do tipo de lesão. Porque quando é uma torção, uma pancada, você vai usar o gelo. Se isso estiver persistindo após o gelo, é bom um atendimento médico para ver e passar um remédio adequado. Procure tratamento. Quando começou a dor, está sentindo uma dor, a dor está persistindo por 10, 15 dias, procure atendimento para poder iniciar. O que vai ser feito vai ser avaliado e vai ser visto qual o melhor tratamento para o caso. Em casa medidas simples, gelo, repouso, quando é uma dor nas costas, se exercitar, se movimentar, alongar, mas vai variar muito, é muito caso a caso. E, doutor, o estresse emocional e a ansiedade podem transformar uma dor aguda em dor crônica? Pode. E como isso funciona no organismo? Com certeza. Alterações psicológicas, elas têm, a gente sabe que pela ciência, existem alterações no sistema nervoso central, em neurotransmissores que ficam elevados, e os mesmos neurotransmissores que estão alterados num quadro de ansiedade, depressão e outros problemas
eles também agem na dor. Então a pessoa tem um problema, quando começa a desenvolver, tem uma dor, tem uma lesão no joelho, por exemplo, e ela começa a desenvolver o quadro ansioso, depressivo, essa dor acaba amplificando por causa do sistema nervoso central tá cheio de neurotransmissor que prorroga a dor. E aí esse cuidado ele tem que ser associado. Então tem que também cuidar da parte psicológica para poder melhorar a dor. Tá. Uma dúvida, doutor, que pode existir muito nos pacientes é a questão da atividade física em meio à dor, né? Então essa minha próxima pergunta ela é bem importante. Qual é o papel da atividade física no controle e prevenção da dor crônica? E se os exercícios eles pioram ou eles melhoram a dor? O exercício ele age exatamente onde eu estava falando. Ele controla, ele abaixa esses neurotransmissores. Então o exercício ele tem um efeito como remédio. Ele é um efeito farmacológico. Ele age no sistema nervoso, diminuindo esses neurotransmissores que propagam a dor, que propagam a ansiedade, depressão e dificuldade de sono. E aí eles controlando isso, eles modulam o sistema nervoso e a dor diminui. Então assim, tem dor, se exercite. Claro que vão ter coisas que às vezes você não consegue fazer. O tipo de exercício que você vai fazer vai depender muito da dor. Então muitas pessoas perguntam, eu falo muito de joelho porque joelho dói muito. Tô com a dor no joelho, eu não posso agachar. Não, pelo contrário. O agachamento é um exercício maravilhoso para tratar o joelho. E a gente precisa treinar o nosso corpo para isso, porque o agachamento é uma coisa que a gente faz o tempo todo. Para eu sentar aqui, eu tive que agachar para sentar. Para você sentar no vaso, fazer suas necessidades, você tem que agachar. Então, de jeito nenhum, a gente vai proibir agachamento. Por exemplo, que as pessoas têm essa dúvida. Tem que se exercitar. Mas, por exemplo, você vai para uma academia, tem um exercício ali que está gerando dor. Aí aquele exercício pode ser evitado durante um tempo até ter uma melhora para poder voltar a conseguir fazer o exercício. Uma caminhada. Se você está conseguindo caminhar, o negócio está funcionando bem, a tua dor está controlando, pode caminhar. Toda vez que caminha, as costas doem. Melhor evitar, vai fazer um exercício com menos impacto, como uma natação, uma hidroginástica. Então, o exercício é fundamental. Às vezes, precisa adaptar o exercício para o que você tem, para o seu caso. Então, se um exercício não dá certo, não quer dizer que nenhum dê. Busque, que sempre vai ter um que vai funcionar legal para você. Perfeito. E sempre fazer isso sob orientação médica e orientação profissional do seu personal. Né? Não vai lá pegar... Você está com um problema no joelho, você está com problema no cotovelo, né? No ombro. Você tem que falar com o seu ortopedista para ele prescrever o exercício que você pode fazer, né? Por exemplo, eu tenho hérnia de disco. Quando a última crise que eu tive, faz algum tempo já, foi no ano passado, e aí eu fiz fisioterapia primeiro, para depois, olha só a importância da fisioterapia que o doutor Daniel falou com a gente aqui. Inclusive, lembrando, a Ortoclin tem fisioterapeuta também, tá, gente? Então não é só ortopedia, tem ortopedia e tem fisioterapia e tem nutricionista para você sair de lá com tudo certinho. No final a gente vai falar aqui para você de onde fica a Ortoclin e quais são os contatos de lá. Importante a gente falar sobre isso. Porque, doutor, quando eu cheguei lá no personal, eu falei, eu tenho hérnia de disco. Por quê? Porque o médico tinha falado, o fisioterapeuta tinha falado, quando você sair da fisioterapia, que você for para a academia, informe ao personal que você tem, ele não tem obrigação de saber. Então, gente, tem alguns exercícios que na minha avaliação, para fazer os exercícios, ele já não colocou. Agora, tem exercícios que ele colocou, para quê? Para fortalecer a musculatura da minha coluna. Entendeu? E essa questão da avaliação, o profissional de educação física, ele faz avaliações seriadas, porque você começou de uma forma. Daqui a 3 meses você está diferente, você pode estar mais forte e os exercícios podem ser alterados em uma reavaliação para ver, clinicamente você está melhor, eu já posso acrescentar tal coisa. Eu estou precisando fortalecer mais
Na dor lombar, a lombar tá legal, mas o glúteo não tá legal, então vamos dar um foco maior no glúteo. Então, o profissional de educação física nesse momento aí, ele é fundamental. Quem resolve é ele. Primeiro o fisioterapeuta resolve, depois o profissional resolve e mantém você bem. Porque ele vai sempre readaptando o treino de acordo com sua evolução. Porque a gente está em constante evolução. Exatamente. Doutor, e a última de hoje é essa aqui, ó. Claro que eu não poderia deixar de falar das cirurgias, né? Você pode pensar, você falou tudo, mas você tem um problema que precisa operar. É isso aí. Quando a cirurgia, doutor, ela é indicada para tratar uma dor que já se tornou crônica, e se existem critérios específicos para elegê-la como tratamento? Existem, óbvio que os critérios são individuais. Por exemplo, a pessoa quebrou uma perna, ali ela vai ter que operar. Não vai nem fazer nada, a primeira coisa é fazer a cirurgia. Mas as dores que vão se cronificando, que não é um caso desse, a gente vai fazer todos os passos. A gente vai cuidar com medicações, mudança de estilo de vida, melhora do sono, melhora de intestino, melhora do humor. E vai fazer fisioterapia, usar remédio, usou um remédio, não melhorou, troca, muda a terapia. Chegou num momento que você tentou de tudo. Aí pode ser necessário cirurgia, mas também depende, porque depende de cada caso. Por exemplo, um caso clássico é a fibromialgia. A fibromialgia não tem uma cirurgia para fibromialgia. Aí é só questão de controle de todas as formas. Mas há outros casos, como a coluna, uma hérnia de disco, quase todas as hérnias de discos, elas evoluem bem e não precisam de uma cirurgia. Mas tem casos que não tem jeito, tem que ir lá e fazer a cirurgia para descomprimir o nervo que está gerando a dor. Então, é individual, mas normalmente é na falha dos outros tratamentos. A gente faz de tudo para evitar. Em alguns casos não tem jeito. Perfeito. Conversei com o doutor Daniel Dias Esteves, ele é titular aqui da Ortoclin, que fica aqui na rua Domingos Correia 971. Essa rua Domingos Correia, gente, é a mesma rua do Sesmac, é a mesma rua da Unopar. A clínica fica do mesmo lado, indo lá para frente, para aquele ponto de ônibus que é da Real Arapiraca, que era da Real Arapiraca, tem um posto de esquina ali, né? Então você já sabe onde é que fica a Ortoclin agora, tem estacionamento para você em atendimento, o doutor atende com hora marcada também, atende alguns convênios. O telefone e o WhatsApp para lá é o 99602-2282, 99602-2282. Esse é o WhatsApp, e tem o telefone fixo também para você poder ligar para lá, que é o 3522-3811. E se você quiser seguir a Ortoclin em Arapiraca, você vai aí no Instagram, esse T é com THO, tá? Ortoclin _, que é aquele tracinho, Arapiraca. Ortoclin _ Arapiraca. Tá aí na sua tela no YouTube, e você pode seguir, acompanhar as dicas e os cortes dessa entrevista. Você vai poder ver na segunda-feira aqui no nosso Instagram, @Saúde em Foco com André Peps, e também nos cortes aí da NN, tá certo? Desejo a todos vocês uma boa tarde, um bom final de semana. Doutor Daniel, obrigado por ter atendido a gente, ter vindo aqui, né? Grato também por acreditar no nosso trabalho, acreditar na NN, acreditar no Saúde em Foco. Isso é importante pra gente. Já fazia alguns anos que a gente estava namorando aí a Ortoclin para poder trazer, e vamos ter sempre a sua presença aqui para trazer a sua especialidade, também falar com o Dr. Juan Sávio, falar com o fisioterapeuta da Ortoclin, que é uma equipe multidisciplinar e voltada para tratar a dor, seja ela crônica ou aguda. Tá certo? Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço, André, pessoal da NN, e vamos aparecer mais por aqui já. Perfeito. Muito bem, gente. Na segunda-feira eu vou receber a psicóloga Jessirane Amorim, tá? E o tema da entrevista que ela escolheu segunda-feira, gente, esse tema foi, como a gente fala aqui, foi na veia, né? Sem falar da geologia aqui, mas olha só, como a busca pela aceitação social está adoecendo as pessoas. Incrível, não é não? A psicóloga Jessirane Amorim vai estar com a gente segunda-feira lá no estúdio falando disso. Agora, terminando isso aqui, quero falar para você o seguinte: vem aqui para a carreta da Chevrolet, no Arapiraca, Partage Shopping. A carreta vai ficar aqui até domingo às 22 horas. Tem um escritório montado aqui, climatizado, tem água gelada para você tomar, test drive para você fazer no Spark, o 100% elétrico da Chevrolet. Tem a S10, tem o Onix, tem toda a linha Chevrolet aqui para você sair daqui com seu Chevrolet zerinho.
Então não compre carro sem antes conhecer as condições da Boa Terra Chevrolet. Aqui, você de Penedo, você de Piaçabuçu, você que tá aí, sei que tem Boa Terra aí, mas a carreta tá aqui. Então corre pra cá, dá um pulo, vem aqui no Arapiraca Partage Shopping, aproveita com a família, vem fazer um passeio e vem conhecer essa carreta incrível da Chevrolet que tá mais um ano aqui na nossa cidade. Tá aqui com o Edno tá fazendo grandes negócios aqui e oferecendo taxas e condições para você incríveis. Então, passa aqui, venha conhecer a carreta da Chevrolet que está no Arapiraca Partage Shopping. E assim a gente encerra a nossa transmissão. Quero agradecer ao Marco Aurélio, que está lá no estúdio gerando o som pra gente. Luan, obrigado por estar aqui comigo e gerar as imagens também. O Jean Carlos, toda a equipe, o Nando Martins, todo mundo que faz a NS, emissora incrível, claro que somos quem? A número 1. Então, um bom final de semana para você, fiquem todos com Deus e se Ele permitir, na segunda-feira a gente está de volta no programa mais saudável do rádio há 12 anos aqui na NN. Bom final de semana, tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN. Amigo, sempre estou com você, sempre aos